Queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje com alegria a festa da Páscoa, o dia da Páscoa do Senhor. Esta festa para os judeus era uma festa bastante importante. Era o dia em que eles comemoravam a saída do Egito para a terra da liberdade, onde eles sacrificavam o cordeirinho pascal, fazia uma refeição festiva com todos os seus familiares, e ali eles celebravam o braço poderoso de Deus que tirou o povo do Egito para a terra prometida. Celebravam a Páscoa sempre da sexta para o sábado, da sexta para o Shabat, como eles chamam, o sábado. Nós não celebramos mais da sexta para o sábado. Nós já celebramos do sábado para o domingo. O domingo que é o dia da ressurreição, que é o dia de Jesus. A Páscoa para os judeus era a saída do Egito para a terra de Canaã. A Páscoa para nós é a saída deste mundo para o mundo futuro. Esta é a nossa Páscoa. E quem possibilitou esta saída desta terra para a terra verdadeira, a terra vindoura, foi a morte de Cristo. Foi ela que nos deu esta possibilidade, a morte de Jesus, e é isso que nós celebramos. Durante esses 40 dias de Quaresma, nós guardamos, a liturgia guardou dentro do peito, dentro do coração, dentro da garganta, o aleluia. Nós não falávamos aleluia, não cantávamos aleluia em momento nenhum. Todas as aclamações do Evangelho, das missas diárias, elas falavam outras coisas, mas não falavam aleluia. Estava preso ali dentro de nós. Por quê? O aleluia para os judeus, de onde nós recebemos a nossa religião, é uma expressão máxima de alegria. É a coisa mais alegre que nós podemos dizer. A palavra mais alegre que você pode dizer é aleluia. Este é o aleluia, o grande aleluia. Jesus é o grande aleluia. Ele é aquele que ficou escondido e agora ele se põe. Aleluia, o Senhor ressuscitou. E este grande aleluia que nós hoje vivemos e celebramos nesta noite santa, nesse dia santo que nós estamos vivendo. O Evangelho de hoje. O Evangelho de São João diz assim: Maria Madalena e a outra mulher foram de madrugada ao túmulo. Por que elas foram ao túmulo de madrugada no domingo de manhã? Porque Jesus morreu na sexta-feira às 3 horas da tarde. 6 horas já seria o sábado, o Shabat. A partir das 6 horas não se pode fazer mais absolutamente nada. Dia de sábado inteiro você tem até os passos que você pode dar. Elas seguiam rigorosamente a religião judaica. Então, tiraram Jesus da cruz, do jeito que ele estava, só enrolaram ele nos panos, como é próprio dos enterros judeus. Enrolaram ele nos panos, colocaram as faixas, puseram o pano no rosto dele, como é feito, um paninho quadrado que é colocado em cima. O Papa também é enterrado assim. Colocaram ele no túmulo e ali ficaram, esperando. Mas elas tinham a esperança de, no domingo de manhã, ir até o túmulo, tirar o túmulo e terminar o processo de arrumar o corpo. Lavar o corpo, fazer todas as coisas que era necessário fazer para se sepultar um judeu. Só que quando elas chegam de madrugada, o túmulo está vazio. Mas o túmulo, ficaram guardas cuidando do túmulo a noite inteira. Porque eles disseram, olha, pode ser que esses cristãos aí, ou melhor, esses apóstolos de Jesus aí, eles queiram pegar o túmulo, esconder e dizer que ele ressuscitou. Então, deixa guardas ali. Quando elas chegam na madrugada do domingo, não tinha mais nem guarda, nem pedra, nem nada. O túmulo estava vazio. Elas viram o túmulo vazio e saíram correndo para avisar os apóstolos. O túmulo está vazio, o túmulo está vazio.
E os apóstolos aqui, 2 apóstolos, o mais velho e o mais novo. O mais velho era Pedro, o mais importante, o príncipe dos apóstolos, e o mais novo era João, o discípulo que ele mais amava. Ela diz a eles saem correndo, aqui fala até que, aqui tem toda uma questão teológica também, né? Quem é a testemunha verdadeira é Pedro. O discípulo mais novo corre, chega na frente, mas espera, Pedro chega, depois Pedro olha, depois é que ele entra, né? Então, só para dizer que Pedro é a testemunha verdadeira de Cristo. Eles chegam e veem o túmulo vazio. Depois, o Evangelho termina dizendo assim: eles ainda não tinham compreendido as Escrituras segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Eles não sabiam o que era que Jesus estava dizendo com ressuscitar. O que quer dizer ressuscitar? Ressuscitar quer dizer aquilo que ele fez com Lázaro. Ele levantou Lázaro do túmulo, tinha 4 dias de morto, do sepulcro, trouxe Lázaro para fora, passou um tempo, os judeus foram lá e mataram Lázaro de novo, né? Depois da morte de Jesus, já estavam tramando a morte de Lázaro também. Mataram Lázaro de novo e Lázaro morreu. E ponto. Jesus ia voltar à vida de novo? Não. Não era voltar à vida. Era outra vida. Completamente nova, completamente diferente. Ele voltaria, mas não nos daria uma vida humana, caduca, que termina, que acaba. Ele nos daria a vida verdadeira, a vida eterna. Era isso que eles não entendiam, porque na verdade os pensamentos, a visão, o coração deles eram visões, né, e corações simplesmente humanos, pensamentos humanos, coisas sensíveis. Então eles olhavam para Jesus. E quem era Jesus? É importante a gente nunca se esquecer disso. Ele era um jovem galileu. Os galileus tinham sotaque galileu. Eles falavam aramaico, não falavam nem hebraico. Aramaico é uma língua mais semítica do que o aramaico, mais antiga, né? Toda rebuscada, que a pessoa não conseguia entender direito, ainda falava com sotaque, né? É como você pega assim nas cidades, aqui, eu não estou aqui diminuindo, por favor, mas né, você pega os poconeanos lá de Poconé, né? Bem lá do interiorzão, que nunca veio para a cidade, né? Então você pega uma pessoa bem lá do interior, bem de lá, um homem queimado pelo sol, não tinha protetor solar para Jesus passar no rosto, um homem queimado pelo sol, com as mãos todas calejadas, porque passou 30 anos trabalhando com o pai, desde pequeno trabalhando na carpintaria, aprendeu o ofício de carpinteiro, com todas as características humanas, cansaço, suor, no deserto de 40 e tantos graus, né? Um cc, não tinha rolon para passar assim, para aliviar, né? Jesus também tinha isso. As rugas, o tempo, né? As queimaduras do sol, chulé, tudo isso, andando o tempo inteiro de sandália, no meio do deserto, no meio da areia, pele ressecada. E alguns olhavam para ele e diziam: ele é extraordinário, ele fala muito bem, ele fala as parábolas, ele conta historinhas maravilhosas, ele fala de Deus, ele fala do Pai, ele nos ensinou a rezar, ele ensinou uma série de coisas. Um monte de gente ficava encantado com ele. Outros olhavam para ele e diziam: mais um galileu, pobretão, lá da ralé da Galileia, lá vem ele, mais um agitador do povo, né? Esse homem é um falso profeta, ele merece morrer, ele não pode continuar aqui no nosso meio. E começavam, uns amavam, outros odiavam. E era assim que viam Jesus. Mas os apóstolos que fizeram a experiência do Cristo, que andavam com ele 3 anos com ele, caminhando com ele, ouvindo ele, aprendendo as coisas com ele e tudo, de repente passaram por um trauma horroroso. Na última Páscoa, na quinta-feira santa, assim que terminaram de celebrar a Páscoa, Judas chegou com os guardas. Os guardas pegaram Jesus, amarraram ele como se fosse um condenado, levaram para o palácio do rei. Ali ele passou a noite inteira preso. No outro dia começou a sessão de tortura.
As chicotadas que Jesus levou, elas são feitas uma tira de couro. Na ponta das tiras tem umas bolas de ferro, ou às vezes umas garras de ferro assim. De tal forma que quando eles batiam nas costas de Jesus, o tampão saía junto. Arrancavam a barba dele, davam socos, bofetões e cusparadas. Eles viram Jesus ensanguentado, horrorizado, passando pelas ruelas da cidade de Jerusalém, carregando nas costas uma cruz pesadíssima, sem fôlego, ofegante, quase que desmaiando, transpassado. Um determinado momento ele já estava tão cansado que não ia conseguir mais carregar. Pegaram Simão, o cirineu, e colocaram ele para carregar junto à cruz para ajudar, porque ele não aguentava mais. Acompanharam Jesus nesse trajeto desde o amanhecer da sexta-feira até o meio-dia. No meio-dia viram ele ser transpassado pelos pregos, os gritos de Jesus na cruz, o momento terrível da morte. E aquele homem que eles tanto amaram, que eles tanto aprenderam, de repente eles viam dilacerado na cruz, destruído na cruz. Ele nos ensinou tantas coisas. Por que isso? Ninguém entendia o que era que isso significava. Como assim? E todas as esperanças dos apóstolos estavam ali, dependurada numa cruz, morto. Tiram o Senhor da cruz às 15h, depois que ele morre, coloca nos braços da mãe, embrulha ele, coloca no sepulcro e acabou. Ele vai ressuscitar como? Depois disso? Como assim ressuscitar? Eles não entendiam, disse o evangelista. Muito bem. Eles não entendiam, mas depois o Senhor os fez entender. Depois eles começaram a compreender. Era necessário que o Filho do Homem passasse por tudo isso, porque a vida de Jesus era também a vida dos discípulos, a vida dos apóstolos. Os sofrimentos de Cristo, eles são também os sofrimentos de cada um de nós, de cada um que somos fiéis a Cristo. Eles não entendiam o que era ressuscitar, e quando viram Jesus ressuscitaram, ficaram extasiados, às vezes nem reconheciam, porque ele tinha uma fisionomia diferente, um rosto diferente, mas ele trazia as marcas da paixão. As chagas gloriosas de Jesus estavam lá, nas mãos dele ainda estavam os buracos dos pregos. Do lado direito dele tinha um buracão enorme, onde a lança foi transpassada. E ele apareceu no meio dos discípulos, brilhante, transformado, com as suas chagas brilhantes também. E eles só compreenderam isso depois que se encontraram Jesus outras vezes. No Evangelho hoje Jesus nem está aqui, apenas o túmulo vazio para que eles creiam. Mas eles só foram compreender isso depois. Ele estava ressuscitado. Porque era necessário que ele passasse por tudo aquilo. Porque a nossa vida é uma vida mortal. Mortal, marcada pelo pecado. E ele passando por tudo aquilo, ele eleva a nossa vida até a vida dele. E aquilo que aconteceu com o Senhor, acontecerá conosco também. Aconteceu com Pedro, aconteceu com João, aconteceu com Tiago, com André, Bartolomeu, todos eles. Aconteceu a mesma coisa com eles e a mesma coisa que vai acontecer conosco. E talvez a gente não se dê conta disso. Cada dor que você passou na sua vida é uma chaga gloriosa. Cada sofrimento que você passou por amor a Cristo é uma marca da paixão de Cristo na sua vida. Cada morte que você viveu, cada perda que você teve, cada instante que você passou com Ele, é também uma ressurreição que o Senhor vai fazer em você. E sabe o que é mais bonito? Assim como Ele entrou, apesar de imolado de pé, como São João diz, ele era o cordeiro imolado e de pé. Andava no meio dos candelabros, andava no meio das estrelas, poderoso. O cordeiro imolado agora é o leão da tribo de Judá, aquele que venceu. E ele fez isso para que você também vencesse.
A ressurreição de Jesus, ela possibilita que um dia nós também entremos vitoriosos no céu. Lá no céu nós brilharemos mais do que as estrelas. Nossas chagas serão mais luminosas do que o sol. Seremos mais belos do que o mais belo de todos os filhos dos homens. Foi isso que fez a ressurreição de Jesus. E este aleluia, esta expressão máxima de alegria que nós passamos 40 dias na quaresma sem cantar, e que nós estamos passando a nossa vida inteira sem poder cantar a alegria total, até porque ninguém é feliz totalmente, não existe isso. Eu sou feliz totalmente, eu sou plenamente realizado, todos os meus sonhos, tudo o que eu quero acontecer, isso não existe na vida de ninguém. Mas lá no céu existe. Lá no céu, quando nós chegarmos com nossas vestes lavadas no sangue do Cordeiro, mais brancas do que a neve, nossas chagas luminosas, nós aí sim poderemos entrar triunfantes no céu, e diante de todos os anjos, nós cantaremos alegremente, aleluia, porque Ele ressuscitou. Aleluia.